Presidente da 17ª Câmara, desembargador Maurício Caldas Lopes. 18ª, perdão. Porque eu vou ter que fazer na 17ª também. Pelo qual saúdo a todos. Senhores, eu vim aqui, venho de Campo Grande, né, cidadezinha pequena, pouco conhecida pelos senhores, né, que está sendo vítima aí de uma situação que o Tribunal de Justiça deva se atentar com relação à cobrança da famigerada tarifa de esgoto. Com todas as venas, se eu cometer algum equívoco aqui, me perdoe. Mas o Tribunal de Justiça tem se baseado a sua decisão de julgar improcedente aí em favorecer os cidadãos de Campo Grande com relação à tarifa de esgoto, se baseando numa mentira. Promotor de Justiça, peço a atenção de Vossa Excelência também. Eu sou amigos Cures no RESP, 1339-3113. Conheço um pouco da matéria. Com relação ao RESP 1339-313, porque eu gostaria até de usar o microfone que eu não consigo. A SEDAI sustentou na época que teria autorização do município do Rio de Janeiro para se utilizar das galerias de águas pluviais, seu promotor de justiça. A SEDAI sustentou na época que teria autorização do município do Rio de Janeiro para se utilizar das águas pluviais para fazer a coleta e transporte de esgoto sem tratamento. Desembargador Paiva, por favor. Porém, esse documento ele nunca foi apresentado. Eu estou afirmando que a autorização que a SEDAI sustentou, que tinha sido dada a ela para se utilizar das galerias pluviais, esse documento nunca foi apresentado. E causa uma certa estranheza, senhor promotor de justiça, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ninguém tenha suspeitado que esse documento não tenha existido, porque para ele existir, teria que afrontar o artigo 486 e 487 da Lei Orgânica do Município, teria que afrontar a Lei Complementar 111, artigo 225, inciso 7º e 8º, teria que afrontar a Lei Ordinária do Municipal 1631, como teria que afrontar o Decreto 10082 também do município. Senhores, o desembargador Zefiro disse, né, numa sessão anterior da 13ª Câmara, que essa afirmação de estar se dizendo que o STJ entende que, prestada uma das etapas, estaria autorizada a cobrança de forma integral dos valores, se não existe dentro do RESP. Senhores, é preciso tomar atenção, porque são cerca de 2,5 milhões de pessoas sendo atingidas por essa verdadeira roubalheira. Não há outra coisa a se dizer. Os ministros do STJ, tão somente ao se debruçar, né, sobre essa questão, eles disseram que, ao contrário do que dizia a Lei 11.445, que o serviço deveria ser prestado no conjunto, né, coleta, transporte, tratamento, disposição final, os ministros disseram que não, que na verdade são etapas autônomas, e presente uma delas deveria estar, né, autorizada a cobrança, de modo de ressarcir a empresa dos custos. Não existe custo algum em etapas inexistentes e não prestadas. Senhores, eu me curvo ao RESP, quando os ministros disseram o seguinte: se nós compreendermos que a cobrança só poderá ser permitida, conforme a súmula que foi cancelada, 255, presente em todas as etapas, o território nacional ele é vasto. Tem lugar que economicamente não é viável prestar todas as etapas. E se você impusesse lá somente a cobrança integral, o serviço integral, as empresas deixariam de prestar o serviço gratuitamente, um serviço que para ela é oneroso. Ela não teria como continuar prestando. Senhores, vou voltar a chamar a atenção dos senhores. Desembargador, relator, doutor Eduardo de Azevedo Paiva. Esse caso ganhou as redes sociais, né? Volto a dizer, são cerca de 2,5 milhões de pessoas. Se essa tese, que não sou eu que digo, que é criminosa, o Ministério Público, através da Operação Feng Shui, diz que é criminosa, de que
prestada uma das etapas, poderia estar autorizado a cobrar pela integralidade do serviço, levaria com que, está levando com que uma empresa se instale em Campo Grande, que muitos entendem que é uma organização criminosa, porque tem por trás dela o grupo Odebrecht, né? Ou então o secretário de obra municipal, Alexandre Pinto da Silva, que está na cadeia, Sérgio Cabral, que está na cadeia, que participaram desse processo. Se essa tese fosse verdadeira, é o que está acontecendo em Campo Grande, a empresa está oferecendo para a população um serviço integral, cobra pelo serviço integral, em localidade onde sequer existe estação de tratamento de esgoto. Em Petrópolis, quem presta serviço é a Água do Imperador. Lá, a Água do Imperador, ela oferece para a população o serviço parcial e cobra de forma proporcional. Mas se essa tese criminosa, né, segundo essa tese criminosa, ela pode passar a prestar, aí, a cobrar de forma integral, uma vez que está presente a etapa de coleta e transporte. E seria cômico se não fosse trágico. A SEDAI, se baseando nessa tese, sou promotor de justiça, está sendo objeto da deflagração aí da Operação Feng Shui, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. A SEDAI aqui no centro da cidade, na áreas nobres, né, que parece que é outra jurisdição, ela passou a desligar suas estações de tratamento de esgoto, e com uma certa razão dentro da sua desonestidade. Por quê? Ora, se tão somente é necessário estar presente uma das etapas, para que ela vai continuar prestando todas as etapas, tendo um custo, né? Se pode oferir aí uma vantagem econômica, né, de forma ilícita, né? Senhores, o STJ, me perdoe aí se eu vagueio muito, mas o STJ jamais disse que os contratos não teriam mais valor jurídico algum. Senhores, o STJ, ele não disse, que os contratos de concessão, contrato de prestação de serviço não teria mais valor jurídico algum. Nessa linha de pensamento, doutores, o STJ jamais disse que os contratos de concessão, de prestação de serviço, de adesão, não teria mais valor jurídico algum. O STJ permitiu a prestação proporcional de serviço. Se vai em Campo Grande, né, se o processo licitatório tivesse permitido isso, que não permitiu, que no caso do Rio de Janeiro, da área P5, o contrato de licitação obriga, o contrato de concessão, né, o edital, obriga que a prestadora de serviço, a Águas do Brasil, ela presta a integralidade de serviço e cobra para que seja ressarcido pela integralidade de serviço. Ela não é dado direito a ela de prestar uma das etapas, né? É um negócio que coloca o judiciário numa situação delicada. São cerca de 2,6 milhões de pessoas, senhores desembargadores. Essa situação ela não se sustenta. Esse simulacro de advogado, ele ousa a falar fatos que poucos, né, me parece aí ter coragem de dizer, ou talvez a irresponsabilidade, mas nós não podemos aceitar que a justiça esteja sendo feita, essa injustiça, se baseando em fatos inexistentes, que se continue dizendo que no RESP 1339, que foi dado tratamento repetitivo, repercussão geral, que se extraia dele coisas que inexistem. Eu estou com o RESP aqui, vou uma leitura rápida aqui, para corroborar, né, para ratificar. Embora não efetivada, vou ler aqui, abre aspas, embora não efetivada todas as atividades que subsistem o serviço de esgotamento sanitário, certo é que algumas das fases foram prestadas, as quais representam um dispêndio para o poder público, aí agora é o importante, a qual, como tal, deve ser devidamente ressarcida. Não há o que se ressarcir em algo inexistente que não gerou custo algum. Não existe isso, é crime de estelionato, está lá, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal deflagrou a Operação Feng Shui. O STJ, tão somente, volta a dizer, ele disse que as empresas concessionárias poderiam passar a oferecer um serviço parcial e cobrar de forma, oferece o serviço, mas cobra de acordo, proporcional ao serviço que está sendo ofertado para a população. Não há como, se está se dizendo que a empresa pode se instalar, oferecer um serviço integral, cobrar de forma integral, depois ela fazer e prestar o serviço da forma e na quantidade que ela bem queira. A justiça precisa entender que isso não se sustenta.
É absurdo. Isso aí fere a menor das inteligências. Segundo o desembargador Zafiro, isso contraria a lei da gravidade. Ele, inclusive, falou, é como se você pegasse um avião para Manaus, o avião te deixasse no Bahia, mas você estaria sempre obrigado a pagar lá a passagem lá, o trajeto integral. E as galerias de águas pluviais, o município jamais autorizou, me contraria, a autoridade municipal para conceder essa autorização, esse documento não existe, me causa uma certa estranheza. Eu tenho 54 anos, fui mecânico até 2010, não sei lidar com isso e pretendo largar a advocacia, se Deus quiser, até o final do ano, porque eu não tenho estômago. Eu cheguei a essa conclusão, não é minha vocação, eu não consigo lidar com certas coisas. Os fatos são, estou trazendo fatos para os senhores, apesar que possa parecer meio agressivo, não é. Se alguém tem que se sentir ofendido, é a população de cerca de 2,6 milhões, apesar que eu estou falando aqui com relação ao apelante, mas é do interesse de cerca de 2,6 milhões de pessoas. Eu participo, vou atrás de prefeito, lá onde eles estão presentes. O seu tempo se esgotou. Eu estava marcando aqui 11 minutos, mas tudo bem, excelência, sem problema. Eu sempre cronometro para não evitar coisa, mas está marcando deve haver uma disparidade com relação ao cronômetro, mas me curva, Vossa Excelência. Não, mas eu me curvo, Vossa Excelência, sem problema. Aqui... O julgamento 85 da pauta,